Então são dias muito interessantes para a gente ficar atento a esse jogo. E são dias muito importantes também para a gente poder ver nessa baixada de maré da Copa o caos em que o Brasil está sendo deixado. Não tem outra palavra. O caos em que o Brasil está sendo deixado. E assim, é impressionante porque esse governo mentiu durante 4 anos, dizendo que o Brasil estava decolando. A gente fez até um recorte hoje. Olha só, não fomos nós que fizemos o recorte, quem fez foi o desmentido Bolsonaro. A gente trouxe esse recorte e olha só que assustador, né? Que cara de pau esse recorte desse perfil desmentindo o Bolsonaro, das falas do Guedes ao longo desses 4 anos. Põe para a turma ver, por favor. Vamos lá. O 3º ano já decola. O Brasil começando a decolar, fomos atingidos pelo coronavírus. A economia está de novo decolando. Está de novo decolando. A economia está bombando. Eu acho que a economia está voando. Então o Brasil está decolando mais uma vez. A arrecadação está muito forte, o que mostra que o Brasil está decolando de novo. O Brasil estava começando a decolar. We are ready to shoot again. O Brasil está decolando novamente. Eu só posso estar otimista com o futuro do Brasil. Mas, numa boa, mas tem que ser, deixa um pouco na tela, assim, para as pessoas gravarem bem a cara de pau desse sujeito. Paulo Guedes, eu falo isso desde o primeiro ano. Eu errei porque eu achei que ele não ia durar 4 anos. Mas Paulo Guedes vai ficar guardado na história como o pior ministro da economia que o Brasil já teve. E as pessoas hoje ainda têm dificuldade de perceber isso por 2 principais motivos. Primeiro, porque o cara é um enganador de primeira. O cara é bom de gogó, o cara é bom de papo. Eu trabalhei num banco, eu era estagiário ainda quando ele era um dos principais sócios do banco, e ele já tinha, isso a gente está falando de 1997, ou seja, 25 anos atrás, ele já tinha fama de ser um ótimo vendedor. Ele é um cara articulado, ele é um cara que passa para os mais desatentos ali uma impressão de sofisticação, ele puxa palavras em inglês, em português, puxa o nome de um pensador aqui, de um pensador ali, né? E aí consegue, literalmente, enganar as pessoas com esse personagem que ele cria, que é o personagem intelectual, rico, né, bem-sucedido, só que não é nada disso. É claro, para os padrões do Brasil é muito rico, tem lá mais de 10 milhões em paraíso fiscal, né, que a gente descobriu que ele não tinha contado para ninguém, mas para mercado financeiro, para os sócios do mercado financeiro, se você for pegar os outros sócios do Paulo Guedes, que viraram sócios com ele lá atrás, todos têm 10, 20, 50 vezes mais dinheiro que o Paulo Guedes. Se você for pegar os bons economistas que já passaram pelo mercado financeiro, quase todos têm livros escritos, são referências, né, em palestras, em debates, etc. Paulo Guedes não tem nada disso, não tem um livro escrito, não tem um artigo de relevância, mas é um bom vendedor. Então esse é um dos motivos das pessoas acreditarem. E as pessoas dão uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta chance, e algumas ainda acreditam hoje que Paulo Guedes foi um bom ministro. Eu vejo nesses grupos bolsonaristas que vivem em outro planeta, que fazem mensagem de SOS para ET, eles dizem, pô, o Guedes vai ganhar o Nobel da Economia, o Guedes foi eleito o melhor ministro do mundo, e o Brasil hoje está em frangalhos. As verbas para todos os programas importantes do governo, elas literalmente acabaram. Veja, matéria aqui, é de ontem, se não me engano, educação e saúde são as áreas mais afetadas por cortes no orçamento de 2023. A gente não está falando de um corte ali para dar uma ajustada no programa de, sei lá, de ciência, e todos importantes para caramba. Não. A ciência e tecnologia, ele destruiu no primeiro ano. Os cortes na educação e na saúde, eles vieram acontecendo. A saúde, olha que paradoxal, a saúde foi salva pela pandemia.
É estranho falar isso, mas a saúde teve verba por causa da pandemia, porque a gente também via os cortes todos, porque a intenção era destruir o SUS para poder distribuir aqueles vouchers para os amiguinhos que têm as clínicas particulares e os hospitais particulares poderem receber toda essa verba que hoje, né, vai para o SUS. A educação destruída também. O MEC não tem dinheiro para pagar as contas de 2022, para terminar o ano. Nada. Não tem. E aí, quando você sabe que a família do Paulo Guedes é toda envolvida com a questão da educação privada, com grupos de educação privada, você fica na dúvida se isso é incompetência ou se é projeto. Muita gente vai dizer, você ainda fica na dúvida, Eduardo? É claro que é projeto. Os cortes para os programas de farmácia popular, os cortes para o programa da Casa Verde e Amarela, que era o antigo programa Minha Casa Minha Vida, os cortes para as bolsas de estudo, os programas de doutorado, mestrado, como a gente viu o André Campedelli falando aqui, não tem dinheiro para os programas de transferência de renda, os postos do INSS estão fechando, mas as pessoas não conseguem ver isso, primeiro porque a mídia é muito despreparada no campo econômico, e tem gente que acha que a situação da economia é quantos pontos está a Bolsa de Valores. Sim. Que, aliás, está pior do que o resto do mundo inteiro, eu já mostrei aqui várias vezes, mas tem gente que olha ali 110 mil pontos, vamos ver como é que está a economia. São pessoas que não têm a menor ideia. Segundo, porque essa mídia é uma mídia alinhada, os donos dessas empresas de mídia, alinhada com os interesses do Guedes. É uma mídia que está doida para ver tudo ser privatizado. Está doida, é uma mídia quebrada. A gente tem falado aqui da ruína do modelo econômico da mídia. É uma mídia que está doido para ver os direitos trabalhistas serem absolutamente extintos depois de já terem sido maltratados ao longo desses anos. É uma mídia que quer ver esses bancos ganharem mais e mais dinheiro porque eles são os maiores anunciantes da mídia e usam a mídia como um veículo para arranjar clientes. Literalmente, tem veículos da chamada mídia que não são de mídia, por exemplo, você pega a Infomoney, é da XP, a Exame é da BTG, os bancos estão comprando os veículos de mídia para ser mais um panfleto vendedor dos seus produtos. E Guedes está junto com essa turma. Então as pessoas não veem as notícias, e quando veem as notícias, não as veem vinculadas a Guedes diretamente, porque a mídia dá um jeito de dar ali um somebody love na história e tirar da conta do Guedes. Mas a conta é do Guedes. Então eu espero que nesses 2 dias que a gente tem sem jogos da Copa, né? A gente não tem jogos da Copa, a gente possa atentar um pouco para a situação caótica que esse país foi deixada para o próximo presidente Lula. Lula vai ter uma tarefa muito difícil, o próximo ministro da Economia, que vai ser agora ministro da Fazenda, que a gente vai ter ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, esses ministros vão ter uma tarefa muito difícil, não tem dinheiro dentro do orçamento, isso é sempre importante falar, eu falei isso no programa, no 247, outro dia quando eu participei, não tem dinheiro orçado, que dinheiro tem, só de reserva são 350 bi, a gente está falando de R$1,5 trilhão de reais de dinheiro que tem lá, na conta única do Tesouro tem mais de R$1 trilhão também, então dinheiro tem, mas não tem dinheiro orçado, só tem dinheiro orçado para uma coisa, para pagar os juros da dívida, que no Brasil hoje são os mais altos, o juro real é o mais alto do mundo, é o dinheiro que essa turminha que defende Guedes ganha sem fazer nada.